Jeremias. Jeremias 29. Lá em cima do computador. Pode ir na caixinha. Jeremias capítulo 29. Nós vamos ler do 1 ao 14, tá bom? Jeremias 29, do 1 ao 14, e aí nós vamos meditar um pouquinho esse texto. Todos acharam, irmãos? Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim: são essas palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, a autoridade de Judá, de Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elásar, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os pais de Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, morem nelas, plantem pomares e comam seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas, escolham as esposas para o filho de vocês e deem suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número, não diminuam. Ai, aí na Babilônia, procurem a paz da cidade, para que, onde eu os deportei, orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não dê ouvido aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo de volta a este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Amém, irmãos? Podemos orar mais uma vez? Feche seus olhos, com a cabeça. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós oramos a Ti. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua santa palavra. Direciona-nos, conduz e fala com a gente, Pai. Ministra o nosso coração. Que o Senhor faça a Tua vontade, que nós possamos receber de bom grado a Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Irmão, Jeremias é um profeta que profetiza antes do cativeiro e durante o cativeiro. Então nós olhamos a carta aqui no capítulo 29, que já havia um povo que havia sido levado ao cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, irmãos, a prisão babilônica, ela não leva todo mundo, ela leva uma parte. Ela arrasta ali um grupo de gente e leva a Babilônia e o resto fica, irmão. Tem algumas invasões da Babilônia. À medida que cada invasão ia acontecendo, o povo que havia ficado vai ficando com mais dificuldade. Nós vemos agora essa triste guerra aí entre Israel e o Hamas, né? E nós vemos aí a Palestina sem água, sem luz, sem alimento, mais ou menos assim. Então, à medida que a Babilônia voltava, e ela vai uma primeira vez, leva as pessoas, a segunda vez ela vem, destrói o templo, as pessoas
pobreza. Se os irmãos olharem, por exemplo, em Neemias, quando a Dani vem dar a notícia de como está o povo de Israel nesse período, a Bíblia vai dizer que o povo está em vergonha, profunda miséria. Os irmãos lerem o livro de Neemias, os irmãos vão perceber que quando Neemias volta para restaurar os muros, o povo passava uma necessidade tão grande, mas tão grande, que as pessoas pegavam dinheiro emprestado, pegavam recursos para plantar, não conseguiam, perdiam bens, e alguns começavam a piorar os próprios filhos. Então, era israelita escravizando israelita. Então, é uma situação muito difícil. E Deus, então, fala isso de novo, né? O povo que foi levado para o cativeiro, que está ali preso, e que tem aquela expectativa, né, irmãos? Entre eles, como que vai ser esse negócio? Como que vai ser esse cativeiro? Quanto tempo? Vai ser rápido? Vai ser demorado? Como que vai ser isso, né? E aí Deus então levanta Jeremias para enviar uma carta, para escrever a esse povo. Então, perceba que Jeremias, ele não está lá. Ele é uma parte do fim. E aí, irmão, deixa eu fazer um comentário aqui. Porque às vezes assim, irmão, a gente tem uma ideia na cabeça, às vezes uma rápida, de achar assim, olha, eu estou passando por uma dificuldade na vida, o que eu preciso? Eu preciso de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Eu preciso de alguém assim que tenha conexão com Deus. Aí eu olho para o texto, e a Bíblia vai dizer o seguinte, que as pessoas que foram levadas para o cativeiro, entre elas, foram sacerdotes, levitas, profetas, mas nenhum deles, nenhum desses personagens, nenhuma dessas pessoas, por mais cheia de Deus, cheia de graça, cheia de conhecimento, por mais, foram incapazes de impedir o que Israel passasse pelo cativeiro. Então, existem processos, irmãos, que Deus constrói para nós, que Deus nos coloca, que não tem ninguém que possa nos livrar deles. Não existe um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, alguém cheio da graça, cheio de experiência. A verdade é essa, irmãos, é que, embora Deus levante essas pessoas, e elas são importantes no contexto daquela época, no nosso contexto, quando Deus se propõe um processo, esses instrumentos, eles também devem cooperar com o processo de Deus e não o contrário. Então, eles que se conta lá, são levados reis, rainhas, sábios, e o texto vai começar dizendo que quem leva aquele povo é Nabucodonosor. O texto vai dizer que todo o povo é deportado de Jerusalém para Babilônia por causa do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Mas, quando você vai olhar, e aí vai ter um escrito, vai começar a carta, você vai ver Deus dizendo assim: fui eu que mandei vocês. Fui eu que coloquei vocês lá. Fui eu que tirei vocês de Jerusalém e coloquei vocês lá na Babilônia. Então, irmãos, olha, às vezes a gente olha para uma situação e a gente fala assim: o problema foi aquele fulano, o problema foi aquele médico, o problema foi o meu chefe, o problema foi a minha esposa, o meu marido, o problema foi meu filho, o problema foi meu pai. E às vezes, quando a gente desconstrói na nossa cabeça que por detrás de tudo isso, dessas autoridades, desses personagens, dessas pessoas, existe um Deus, existe um Senhor governando, existe alguém poderoso, existe alguém assim que está ali com a mão segurando todas as coisas, e às vezes não passa pela nossa cabeça de que foi Deus, de que foi o Senhor. A gente às vezes tem muita rapidez, irmãos, em dizer assim: não, foi fulano. A gente é muito rápido, irmãos, para dizer as coisas assim: é de Deus ou não é de Deus. A gente é muito ligeiro para dar sentenças, para tentar, e poucas vezes, irmãos, a gente tem aquela paciência de olhar e falar: vou esperar.
eu vou entender. Então, qualquer um de nós, irmãos, quando a gente vê uma situação como essa, um povo sendo levado de um lugar para o outro, a gente fala, não, esse negócio é do diabo, esse negócio desse mundo maligno, e a gente descarta a possibilidade de que Deus está naquele meio, de que Deus está ali, de alguma forma, construindo. Tem uma coisa da minha vida, irmãos, que eu tenho para mim que foi Deus que fez. Quando eu me mudei, na minha adolescência, o meu pai ele entrou num projeto do governo de São Paulo, que é a construção de apartamentos, CDHU, e meu pai se inscreveu e ficou anos esperando. Mas foi tanto tempo, que entre a inscrição do meu pai e sair do apartamento, meu pai conseguiu comprar terreno, meu pai conseguiu construir uma casa, e a gente mudou para essa casa. E só depois do apartamento saiu, só depois do apartamento ficou liberado. E eu lembro que naquela ocasião, não podia alugar, senão perderia. E a gente foi e mudou. Passou alguns anos, meu pai decidiu fazer uma reforma e voltar para casa. Quando eu voltei, eu lembro que nós levamos todos os equipamentos para casa, queimou tudo, geladeira, fogão, queimou tudo, absolutamente tudo. E aí, imagina, irmãos, meu pai falou, vou comprar o que é necessário. O que é necessário? Geladeira. Sem televisão a gente fica, sem rádio a gente fica, sem micro-ondas a gente fica, sem geladeira no ano passado. E não tinha dinheiro para comprar naquela época. Então meu pai foi lá e comprou a geladeira. Eu lembro, irmãos, que a minha irmã, ela não assistia a novela, ela ouvia a novela por rádio. E aí, imagina, o que eu ia fazer? Eu ficava ali naquela casa, não tinha nada ali, não tinha televisão. E eu me lembro que naquela ocasião eu comecei a ler. E aí eu tinha as minhas revistinhas, né? Eu lia, só que assim, as minhas revistinhas eu li em menos de um dia. Porque eu não tinha tanta qualidade. E aí eu conheci um rapaz, um colega lá perto da minha rua, na rua de cima, que um dia eu estava conversando com ele, conversando sobre revista, desenho quadrinhos, coisa simples. E eu lembro que ele falou, olha, se você quiser ir em casa, eu tenho algumas revistas. Eu falei, vou lá. Por que eu vou ficar fazendo a noite em casa? Não tem o que fazer. E eu lembro que quando eu cheguei na casa dele, ele puxou assim debaixo da cama dele, irmãos. Vocês não lembram, já viram? Sabe aquelas caixas de leite enormes? O pessoal, quando vai pegar no mercado, aqueles leite de saquinho, tem aquela grandão. Ele tinha uns 2 caixas daquela debaixo da cama, entupidas de revista. E eu lembro que quando eu olhei aquilo, os olhos brilharam. Eu falei, posso levar? Eu falei, ó, vai levar tudo, né? Não dá. E eu levava todos os dias, eu na casa dele, eu levava 3, 4, 5. E eu lia rápido. E eu gostava de ler, passou um tempo mais não conseguia comprar televisão, mas eu estava muito habituado à leitura. Aquilo ali, irmãos, criou em mim o hábito da leitura. Então existem dificuldades, irmãos, existem situações que vêm na nossa vida para que a gente aprimore alguma área da nossa vida, para que a gente desenvolva alguma parte de nós. E aí nós pensamos, porque você imagina o seguinte, um povo sendo tirado da sua nacionalidade, sendo levado para uma outra nação, e lá eles têm outra regra, outro regimento, é outra cultura, de uma certa maneira eles são oprimidos. Eles estão ali. E aí, irmãos, geralmente quando a gente passa por situações como essa, de privações, de dificuldades, de estar em lugar que nós não escolhemos estar em situações que nós não escolhemos estar. Porque os outros nem sabem, eu não estou falando aqui, irmãos, nenhuma novidade. Há momentos da vida em que nós estamos em posições que nós não queríamos estar. Há momentos da nossa história que nós estamos em colocações, passando um momento da história, da vida, às vezes no casamento, na família, no ministério, no trabalho, numa condição extremamente desconfortável. Nós não escolhemos.
E aí, irmãos, naturalmente, o homem, quando está numa posição desconfortável, geralmente, o que ele faz? O que a gente faz? Nós paramos. Nós tiramos a mão. Às vezes no trabalho, quando as coisas começam, a gente pega aquele chefe chato, não tem um ambiente de trabalho muito bom, o que acaba acontecendo? A nossa produtividade cai. Às vezes, dentro da família, a conversa não está boa, ela está truncada, ela está difícil. Se na hora de almoçar, de jantar, pedir um sal, a pessoa olha e fala assim: levanta você e pega. E aí a casa cai, acaba tudo. A mistura fica na garganta, tem que tirar a saca da mesa, senão dá ruim. Então, assim, existe momentos que aí, quando o ambiente vai ficando ruim, a gente tem a qualidade de diminuir. Às vezes a gente está numa dificuldade, às vezes espiritual. E aí a gente faz o quê? A gente diminui. A gente diminui o hábito da leitura, a gente diminui o hábito da oração, a gente se envolve menos. Porque a gente está naquela dificuldade, a gente sabe, não tem motivação, não tem desejo. E a gente acha natural. Eu me recordo de um tempo, uma rapaz me procurou, falou: pastor, eu queria voltar para a igreja. Olha, desde que eu saí daqui faz 10 anos. Olha, eu nunca congreguei por lá. E ele falou daquele jeito, como se fosse um fake, uma coisa muito bonita que eu ouvi. Eu fiquei pensando: meu Deus do céu, 10 anos da vida assim. Aleatório, 10 anos, uma década, é muita coisa. Parado, desanimado, sem produzir, sem ouvir a voz de Deus, sem se envolver com processo de crescimento pessoal de outras pessoas. Irmãos, a infrutividade ou não ser frutífero, se a gente não prestar atenção, é igual o mato em casa. Você passa assim um dia, aí o matinho está assim, mais ou menos, baixinho, ralinho, altura do calcanhar. Mas aí você não poda, você não limpa, você não vai carpir, e vai deixando, vai deixando. Quando você menos esperar, dá um mato, dá um matagal, não dá, fica difícil de tirar. E aí, irmãos, Deus, tudo isso acontece. Na ponta das orelhas, leva o povo, deixa o resto de miséria, vergonha. E aí a Bíblia diz que então Deus vai dizer. Deus vai se manifestar em palavra e Deus vai falar com aquele povo que está lá, aquele povo que está cativo. Primeira coisa que Deus vai dizer, irmãos, é para o povo assumir a responsabilidade do dia a dia. Ele está falando assim: vocês estão aí, assumam a responsabilidade da vida diária. Casem-se, deem-se em casamento, casem seus filhos. E ele vai dizer assim: cresçam, aumentem, não diminuam. Então, existe aqui um princípio, irmãos, que nós devemos aplicar nesses dias. Dias que a gente não gosta, dias que a gente não escolheu, dias que a gente não queria estar vivendo, mas a gente está lá, a situação chegou, o laudo chegou, está difícil, está lá, não dá para fechar os olhos, não dá para pular pela janela, não dá, irmão, nem pode, pelo amor de Deus, não dá isso. Em 1930, o mundo passou por um chamado Grande Depressão. Empresários que perderam tudo, pulavam de difícil. Por quê? Porque eles investiram, por causa da depressão, por causa da economia que não foi bem, perderam tudo, a economia, o trabalho, tinha uma vida. E por não suportar aquela situação, decidiram tirar a vida. Encerrar tudo, fechar as portas, deixar para trás. Imagina, irmãos, um empresário que perdeu a empresa. Ele não abriu mão apenas de ser um empresário, não apenas não abriu mão do patrimônio, ele não apenas perdeu a riqueza, não apenas perdeu a força de trabalho, recursos,
sair? Quando que eu vou sair? Quando que eu vou sair? Quando que eu vou sair daqui? Uma das coisas, irmãos, que mais produz assim, ansiedade na pessoa é o desejo desenfreado de não passar pelos processos. Eu me lembro, irmãos, em 2015, quando eu tive crise de ansiedade, e para mim algumas coisas se tornaram muito difíceis. Eu me lembro que em uma das conversas que eu tive com o meu pastor, o pastor Orlando, eu falei, pastor, eu não posso continuar dirigindo igreja na situação que eu estou. A igreja não vai bem, eu não bem. O meu processo vai ser pior. E eu lembro que ele pregou para mim, no dia que eu ia entregar a igreja, eu ia comunicar a igreja que eu ia continuar, para cuidar da minha saúde. Ele foi no meu quarto e falou para mim, Moisés, ele estava se arrumando para ir. Ele falou, você tem certeza, Moisés? Você tem certeza que você vai fazer isso? Você não quer esperar, você não quer dar o tempo, você não quer que alguém venha te ajudar? E uma coisa que estava muito clara na minha cabeça: Deus ia me curar. Eu ia ficar. Eu não tinha dúvidas disso. Eu só não sabia por quanto tempo. E essa foi a minha resposta. Pastor, eu sei que eu vou ficar. Tenho confiança em Deus. Eu creio que Deus vai me abençoar e eu vou sair dessa. Eu só não sei se vai ser um ano, se vai ser um mês, se vai ser 2. Então eu não posso fazer com que a igreja espere. E eu também não posso ficar nessa angústia. Eu não posso viver de essa ansiedade. Ele me entendeu. Eu não demorei um ano para ficar bom. Bem menos do que isso. Mas eu tinha certeza que eu tinha que passar pelos processos. Às vezes ficar negando o processo, ficar negando. Aí eu não queria. Sabe aquele negócio? Todo dia de manhã, está ruim no trabalho, mas todo dia de manhã fala, aí reclama. Aí fala, olha, eu não quero estar no trabalho, eu não quero ir para cá. Aí está no trabalho, está reclamando. Aí a cada notícia você fala, glória a Deus, eu não aguentava mais. Aí volta no carro, volta no ônibus, volta lá no santo, reclamando. Chega em casa e reclama. Irmãos, ele diz assim, ó, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Assuma o dia a dia. Quando eu falo assuma, eu quero deixar claro, eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que você tem que fazer tudo sempre com um sorriso no rosto. A Bíblia aponta para mim e para você que há dias em que a gente vai caminhando e chorando, levando a preciosa semente. Há dia que a gente vai, a gente vai com lágrimas nos olhos. A gente vai, mas a gente vai com o olho marejado. A gente vai, mas a gente vai com o nó no peito, o embrulho na garganta. Mas em nome de Jesus, faça, assuma o dia a dia. E ele vai dizer, não diminua, cresça. Porque, irmãos, as adversidades não podem determinar que eu e você vamos diminuir. Elas podem ser oportunidades para o crescimento. Elas podem ser oportunidades para o desenvolvimento. Ela pode ser oportunidades para conhecermos melhor o nosso Deus. E o pastor, um dia Deus falou com ele, já falecido, o nome dele é Robson. Na época ele não era pastor, mas Deus falou com ele, olha, eu queria que você ficasse integralmente na minha obra. Mas ele não era pastor da igreja local, não havia uma estrutura ministerial para pagar o salário para ele. Então ele ia depender de receber convites para ir pregar em outras igrejas. Mas ele não era um pregador conhecido. Mas ele ouviu aquela voz de Deus, falando para ele, eu quero que você fique integralmente na minha obra. E ele conta que ele ficou pensando, mas como que vai ser isso? Eu não tenho uma igreja para cuidar de mim. E eu não sou tão conhecido assim que você demora para fazer uma agenda de pregar e receber as ofertas e conseguir manter minha casa e minha família. Mas ele falou, bom, mas Deus está me chamando. E ele morava perto de uma fábrica. Então ele pensou na cabeça dele assim, olha, deve dizer que aqui não trabalha, que não coma. Eu preciso comer. Então eu preciso trabalhar para o Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Já que eu não tenho agenda, eu vou usar o meu tempo para orar. E ele conta que quando a fábrica apitava para bater a entrada dos trabalhadores, diz que nessa hora, quando dava o apito, ele entrava no quarto dele e ele ficava orando. Ele só saía de lá quando apitava a hora do almoço. E ele ficava ali.
assunto é longo. E um belo dia o pastor falou para ele assim: olha, vai vir um pregador de fora lá na igreja, é bem conhecido na nossa organização, mas nós vamos conseguir com ele uma agenda à tarde. Você não quer ir lá para a gente para assistir? Não é para pregar mesmo, é para assistir o culto. Você não quer ir lá assistir o culto? Aí ele pensou que é bom, eu ia estar orando, eu vou estar dentro do culto, vou estar trabalhando com o Senhor também, então eu vou lá. Ele foi, assistiu o culto. No meio da reunião, ele estava na cadeira assistindo o culto, ouvindo o irmão pregar. Deus dá para ele um entendimento, uma compreensão que na primeira fileira havia uma mulher com uma doença específica. No meio do culto, ele se levanta, vai até a mulher e pergunta para ela: olha, você tem um problema assim, assim, sabe? Ela falou: tem, mas eu tenho esse problema. Ela tinha lá no caminho de rodas, mas ele descreveu a patologia do exaustão. E ela falou: não, realmente esse é o meu problema. E ele perguntou para ela: posso falar com você? E ela falou assim: pode. Mas na cabeça dela, irmãos, ele ia orar, ele fosse embora, eu acabasse tudo. E ele disse que na mesma hora, ele dobra os joelhos na frente daquela mulher e começa a orar. E ele disse que ele vai aumentando a voz, daqui a pouquinho aquilo começou uma oração pequena, só foi uma oração grande. E ele disse que quando o pastor que convidou o pregador viu, ele chamou os obreiros para intervir. E aí ele conta, mas aí já era tarde, porque a mulher já estava de pé, glorificando a Deus, e a igreja já entrou em êxtase. Então, irmãos, aquele momento que Deus chama ele não tem recurso, ele não tem dinheiro, não tem trabalho, ele não tem como ir. Fez com que ele se jogasse a oração. E a oração fez com que ele se tornasse sensível à voz de Deus para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Não diminuam a adversidade, cresçam nela. Não condicione que crescimento só se faz em condições muito boas. Em condições adversas também podem produzir em nós crescimento, conhecimento de Deus, dependência de Deus, aprender a ouvir a voz de Deus e a confiar no Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos no texto é não se distrair. Porque perceba que Deus está falando assim: filha, agora você não está dinheiro. Cresça, assuma uma vida diária, assuma a responsabilidade de construir a vida de vocês aí, de casar, de dar em casamento, de comprar, de negociar, que vocês tenham que crescer. Olhe para a cidade, olhe para o lugar onde vocês estão, e ele vai dizer assim: olha, mas preste atenção, não se distraia, porque quando você perceber, vai haver homens, haverão pessoas que vão começar a dizer: assim diz o Senhor, nós vamos sair daqui rápido, nós vamos subir para esse lugar, esqueça esse lugar, não gostem daqui, não vivam desse jeito. Olha, Deus vai levar vocês aí, e Deus vai dizer o seguinte: não ouça eles, não ouça eles, porque eles dizem que falam o meu nome, mas eu não conheço eles. Então, irmãos, a gente tem que procurar não se distrair. Coisas que nos tirem o foco, coisas que tiram de nós a clara percepção de que existe um processo, um caminho a ser percorrido, e não existem atalhos. O mundo, nosso mundo, o tempo de hoje, os irmãos sabem disso, eles estão propondo atalhos para todos os lados. Para todos os lados. Não, eu vou te ensinar a construir uma casa de um jeito rápido e fácil. Não, eu vou te ensinar a falar outro idioma de um jeito rápido e fácil. Eu vou te ensinar a ganhar o seu primeiro milhão e você vai ver como é rápido e fácil. Então o mundo, irmãos, são o mundo dos gurus da facilidade, das entrelinhas, dos desvios. Sempre tem alguém, irmãos, dizendo que sabe fazer uma coisa que vai te custar menos tempo, menos dinheiro e vai te fazer ter um grande sucesso. E no final, irmãos, quem tem sucesso de verdade são eles, porque vendem seus cursos, ganham seus adeptos. E a grande maioria não consegue aplicar
nós vivemos no mundo, irmãos, dos gurus da facilidade. Pessoas que estão tentando encurtar processos, encurtar experiências, encurtar caminhos. Não se distraia com esse tipo de coisa, irmãos. Não se distraia com esse tipo de mensagem. Não fique procurando maneiras de como sair rapidamente da situação. Apenas entendam que o processo é parte daquilo que Deus está fazendo. De alguma maneira, irmãos, Deus está moldando o nosso caráter. De alguma maneira, Deus está construindo em nós um espírito inabalável. E nós não podemos nos distrair com esse tipo de mensagem, com esse tipo de fala, com esse tipo de comportamento de conduta. Cuidado, irmãos, com o tipo de influência que nós estamos ouvindo. Quando não é o da facilidade, os da facilidade, são daqueles que sempre estão dispostos a abrir mão de tudo. Ah, se não está bom, corta o vaso, segue o jogo. Se a igreja não está boa, vai para outra igreja. Se o casamento não está bom, desfaz. Se o local de trabalho não é dos melhores, pede demissão. Sempre um caminho mais, sabe, mais um caminho do não passar, do não viver, do não suportar. Óbvio, irmãos, olha, eu entendo perfeitamente que existem coisas que a gente pode transicionar. Trabalho não está bom, procura outro, não tem problema. Eu não estou dizendo que você tem que passar o resto da vida num lugar que você não gosta de trabalhar, não é isso. Mas também não dá para a gente abandonar o processo por tudo. Tudo. Ah, o chefe olhou torto para mim. Não trabalho mais aqui. Ele vai ter que vir pedir desculpa. Sabe, irmãos, a gente tem que aprender a suportar algumas coisas, a lidar com algumas situações. Eu me lembro, irmãos, que o até da minha vida, eu quis ser jogador de futebol. Já não tem isso, né? Os irmãos sabem, os irmãos que jogaram comigo sabem que eu jamais consegui. Mas meu pai era um grande incentivador, meu pai, quando podia, ia comigo, mas às vezes bancava, às vezes, no campo de futebol, sempre procurava ali me ajudar. E um dia, eu abri o processo seletivo no clube, só que eu tinha que chegar lá no dia, pegar uma fila, pegar uma ficha para começar a fazer o teste. Aí eu fui no primeiro dia. Não consegui pegar a ficha, era muita gente. Imagina, como eu, naquela época, milhares e milhares de crianças também queriam. Meu sonho era quase o todo brasileiro. Aí eu falei para o pai, eu não consegui, cheguei cedo, mas não consegui, vou ter que chegar mais cedo. Aí eu madruguei, peguei o primeiro ônibus, 4 horas da manhã, cheguei lá, não consegui. Falei, pai, cheguei lá cedinho, não consegui. Aí o pai do amigo meu falou para o meu pai, olha, eu vou levar meu filho, a gente vai dormir na fila. Meu pai ficou meio assim, falou, poxa, não acho legal, mas eu insisti, falou, poxa, pai, deixa eu ir lá, tá? Eu vou estar acompanhado com o pai do meu amigo, a gente vai ficar lá, vai ser tranquilo. Meu pai deixou. Nós saímos mais ou menos uma meia-noite, eu literalmente dormi na calçada, em cima de um papelão, e não consegui pegar o pai. Cheguei em casa e falei, pai, não deu certo, acho que não é para mim, deixa eu lá. Tranquilo. Aí, quando foi a noite, minha mãe chegou em casa, fez a janta, e minha mãe tinha iniciado que ninguém jantava quando meu pai não chegasse. A menos que meu pai fizesse hora extra, barato muito tarde. E aí a gente também colocou a mesa, chamou todo mundo, eu sentei na mesa e eu estranhei. E eu falei, pai, mãe, o pai vai fazer hora extra hoje, o pai não chegou ainda. Aí a mãe falou assim, não filho, o seu pai, ele foi lá para a fila pegar o papel para você fazer o teste de futebol. Fiquei feliz, fiquei, nossa, que bom, meu pai vai conseguir. Eu nem pensei na dificuldade do meu pai, só pensei que meu pai ia conseguir. Aí ela falou assim, ó, seu pai só pediu para você chegar lá bem cedinho, para ela ter ele voltar para casa da mamãe e para o trabalho. Eu falei, tá bom. Aí logo cedo, primeiro horário, eu peguei o primeiro ônibus. Quando eu cheguei lá, meu pai era o segundo da cena. Eu lembro até mais da cena. Eu lembro perfeitamente da cena.
sentado numa cadeirinha de madeira dobrada que ele levou com ele. Madeirinha se cabia e não assim. E ele passou, irmãos, uma madrugada, sentado naquela cadeirinha, para que eu pudesse pegar um papel. E detalhe, o meu pai trabalhava de cuidador, trabalhava o dia todo sentado. E o meu pai tinha hernia disso. Mas ele ficou lá, sentadinho. Suportou todo o processo para que eu pudesse ter uma oportunidade. Eu não me tornei um jogador de futebol, mas eu nunca esqueci aquela cena, porque para mim, aquela cena é uma expressão de amor. Um amor dolorido para ele, difícil, custoso. Trabalhar o dia inteiro e ficar sentado na calçada, sem ter dinheiro nem quase uma janta direito, mas para que eu tivesse uma oportunidade. Não tem desvios, irmãos. Não tem rotas alternativas. Muitas vezes nós temos que suportar o processo, lidar com as dores, para que lá na frente a gente tenha alguma coisa de esperança. Então, meu pai não fez, eu não me tornei um bom jogador de futebol, mas com certeza, aquilo que meu pai fez por mim, me fez entender o que era a paternidade e como eu devo lidar com o meu filho. Agora, irmãos, para a gente terminar, Deus então dá a eles um olhar. Deus dá para eles um foco. Porque é assim que o nosso Deus faz. Ele nos chama para assumir a responsabilidade diária da nossa posição, da nossa família, do nosso ministério. Ele nos adverte para não nos distrairmos com as coisas, não ficar procurando viver uma vida de facilidade, para sempre estar manobrando as coisas, mas assumir o dia a dia, a dificuldade, os anos, o processo. Mas Ele sempre vai nos dar uma experiência. Ele vai dizer, no verso 10 ao 14, vai dizer assim: olha, e daqui 70 anos eu vou visitar vocês aí. Eu vou tirar vocês daí. Eu vou trazer vocês de volta. E ele diz: olha, porque eu pensei o que eu penso sobre vocês. Vocês podem achar que não. Que eu estou colocando vocês aí, eu quero destruir vocês, mas eu não quero não. O meu pensamento com vocês é pensamento de paz. E é aquilo que vocês tanto desejam, tanto querem, eu vou fazer. E ele vai dizer assim: para vos dar o fim que vocês desejam ou desejais. Ou seja, sabe aquilo que você está almejando, sabe aquilo que você está olhando, poxa, eu queria viver isso, eu queria estar naquele lugar, eu queria ter essa experiência, eu queria estar nesse lugar. Eu vou fazer, mas a diferença é que eu vou fazer dentro do meu processo. Mas vai chegar lá. E não importa onde vocês estejam, não importa aonde vocês estiverem, eu vou ter todos vocês de volta. Porque, irmãos, tem uma coisa que Deus sempre vai nos dar, é esperança. Esperança. Você nunca vai encontrar Deus dizendo assim: olha, resiste aí, fica firme, e no final, vamos ver o que vai ser, vamos ver o que vai dar, vamos ver como é que vai desenrolar esse negócio, vamos ver como é que vai ser. Deus não é assim, irmãos. Quando Deus nos chama à fidelidade, a sustentação, a continuidade, a manter o foco, a manter a visão, a não se desviar de uma direita nem para a esquerda, Ele sempre vai dar uma promessa firme para a gente. Sempre vai dar uma promessa firme. Foi nessa promessa firme, irmãos, que Josué e Caleb se agarraram. Quando todos os outros espias falaram: não, não ficar na terra, não dá para seguir, não, a terra é boa, a terra é agradável, mas as gigantes não tem como vencê-los. A resposta desses outros dois espias foi: não, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Esses inimigos não vão ser nada, porque nós confiamos nas promessas dessas, são firmes. Elas de fato acontecem. As promessas de Deus, irmãos, gravem no seu coração, elas são firmes, elas são imutáveis.
Se nós formos fiéis até o final, as promessas, as palavras de Deus, aquilo que Deus disse, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou, aquilo vai se cumprir com fidelidade. Então nós temos que caminhar, irmãos, suportando o processo, assumindo a responsabilidade do dia a dia, não se distraindo, não procurando atalhos, desvios, facilidades, mas não temos focado. Por quê? Porque no final a promessa do Senhor nos alcançará. O salmista vai dizer: aquele que vai levando a preciosa semente, caminhando e chorando. É como que ele se escrevesse alguém. E aí, irmãos, olha, o que é a semente para o lavrador, para o agricultor? O que é a semente, irmãos? A semente é nada mais nada menos do que um pouco de esperança. Porque os irmãos bem sabem que nem toda semente fica, que nem todo plantio é bom. Existe uma série de elementos que precisam acontecer para que a plantação dê certo. A terra tem que ser boa, tem que chover, não pode dar praga. Existe uma série de dificuldades dentro do processo que pode fazer com que aquele plantio não dê certo, ele perca tudo. A terra pode não ficar boa, ser contaminada, pode não chover, ou pode chover demais, ou pode fazer frio demais, ou calor demais. E uma vez que a plantação está indo bem, pode ter uma peste, uma invasão de insetos. Há muitos motivos, irmãos, que podem fazer com que aquela plantação não fique. Mas o semeador, ele sai a semear, porque a semente são esperanças. Ele caminha, ele vai andando, e ele vai plantando, e ele sabe: olha, a terra tem que estar boa, tem que chover no tempo, tem que ter sol adequado, tem que ter clima adequado, olha, não pode ter praga, não pode ter invasão de pestes. Há muitos motivos para dar errado, mas mesmo assim, mesmo com muitos motivos para dar errado, permaneça plantando, lançando a semente, acreditando nos processos que não estão nas minhas mãos. O semeador não poderia, a semente fica na mão dele, mas se ele não jogar a semente não vinga. Nada cresce na mão do semeador, cresce quando sai da mão do semeador. Quando o semeador lança, fecha e ele já não tem mais nada para fazer, só esperar. Confie em Deus, irmãos. Confie no Senhor. Lance a sua vida na mão do Senhor. Confie que as coisas não vão bem porque estão nas suas mãos, mas são as mãos de Deus Todo-Poderoso, são as mãos daquele que tudo pode. Ele é que manda na terra, Ele é que manda na chuva, Ele que dá ordem aos gafanhotos para ir ou não ir. Ele é o Senhor, confie nele. E Deus vai ser aquele que vai lançando, aquele que vai caminhando, lançando a semente. E muitas vezes essa expressão do choro, vai chorando, regando com as lágrimas. Ele diz, e o texto diz exatamente assim: certamente, com certeza, sem um pingo de dúvidas, esse tipo de gente, ele voltará, segurando nas suas mãos os feixes. Aí tem que aprender, irmãos, a fazer muitas vezes essa caminhada desse jeitinho, né? Vai chorando, mas vai. Vai com dor, mas vai. Vai com muitos motivos para não ir, mas vai. Vai com muitos elementos de dificuldade, mas vai. Porque se você for em fidelidade, grave isso bem no teu coração, com certeza, sem nenhum pingo de dúvidas, Deus não vai chegar com mais, com um porém, com um entretanto, com todavia não. É com certeza. Você voltará alegre, segurando o resultado do seu plantio. Resultado do plantio. A alegria do agricultor é quando ele vê o resultado do plantio. Nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo.
Nem sempre as condições são as mais favoráveis, mas a perseverança em fazer, em confiar no processo e esperar o tempo, dão a garantia em Deus de que o processo vai chegar no fim. Então, irmãos, olha, eu entendo perfeitamente que às vezes dá o desânimo, às vezes dá aquele negócio de falar, poxa, de novo, vou passar por isso, de novo, essa dificuldade, de novo. Mas assuma o dia a dia. Não se preocupe com o que você vai fazer na semana que vem. Só faz o de hoje. Só pega a semente de hoje e lança hoje. Suporta só o dia de hoje. Suporta só o trabalho de agora. E continua. Não para, continua, vai. Se tem vontade de chorar, não é pecado nenhum de chorar, pode chorar. Se a voz ficar embargada, deixa embargar. Se os olhos marejar, deixa marejar. Só não faz uma coisa, não para. Continua. Vai até o final. Pode ir, vai. E quando você chegar lá no final, e você olhar para trás, Deus terá preparado todo o caminho de alegria de volta. Todo o caminho de felicidade de volta. O resultado daqueles que perseveram, irmãos, é a felicidade, é o transbordar de coração, é ver a boa mão do Senhor realizar e fazer. Amém, irmãos? Podemos orar em nome de Jesus? Pode ficar de pé. Quero orar com você. Senhor nos dê graça, meu Deus. Senhor nos dê graça para suportar o dia a dia, não se distrair, manter os olhos na promessa. Manter os olhos na promessa. Se não para essa vida, se não para agora, para a próxima, para a eternidade. Mas que a gente mantenha os nossos olhos bem firmes na promessa do Senhor nosso Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos. Nós nos aproximamos do Senhor, nos achegamos diante de Ti, olhando para esse texto, essa realidade do povo de Israel, esse fato histórico. Mas, Senhor, nós queremos ir além disso. Isso aqui não é apenas um fato histórico, não é apenas um profeta dizendo ao povo: nessa noite é Deus falando com a gente. Não há cativeiros babilônicos, não há soldados babilônicos, não existem deportações aqui, Senhor, não existe nada disso. Mas, Senhor, há restrições, há tristezas, há situações desconfortáveis, assim como o cativeiro é. Há situações que nós não desejamos, assim como o cativeiro é. Há situações difíceis, como assim o cativeiro é. Mas nós então pegamos esse fato histórico, cremos no Deus que orientou, que falou, que disse aquele povo, e essas palavras, Senhor, essas palavras elas cabem perfeitamente hoje, agora. Esse mesmo Deus que disse aquele povo: cresça, não diminua, assuma uma rotina, construa, tenha um passo, olhe para o lugar que vocês estão. É o mesmo Deus que nos chama hoje para dizer: assuma uma rotina de dia, assuma sua casa, assuma sua família, assuma seu trabalho.
nossos pés em lugares bons. A fidelidade colocará os nossos pés em lugares felizes. A fidelidade colocará a nossa vida no lugar onde nós desejamos estar, mas que serão processos do Senhor. Nos faz crer na promessa, confiar na promessa e perseverar por causa da promessa de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Se temos enfraquecido, cambaleado, talvez ouvido esses gurus da facilidade, mas que nessa noite nosso coração se firme no Senhor. Que a nossa jornada possa ser feita com lágrimas, com voz devagar, olhos marejados, mas que seja de constância, de caminhada, prosseguindo, seguindo, avançando, e com certeza, essa é a tua palavra, com certeza, quando olharmos para trás, veremos o Senhor fazer frutificar todo o nosso caminho. Nós cremos nisso, confiamos nisso e oramos ao Pai, que promete essas coisas e é fiel para cumprir, o nosso Deus. E nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Você pode pôr o seu uniforme? Amém, irmãos. Uma alegria, tá bom? Uma alegria. Bom, nós já vamos terminar, porque eu gosto de ficar de pé, assim você me força a terminar mais rapidinho, tá? Só apresentar alguns amados que estão conosco. Está conosco a Cecília. Cadê a Cecília? Cecília. Azor, né? Você tem? Azor. O Otto. Cadê o Otto? Está na sala. O Vicente. Está lá também? Então eles estão lá, participando com a gente, mais lá do outro lado. Também está com a eleição do Maria Luísa, da nossa igreja Maria Luísa. E a Elaine. Cadê a Elaine? Ali, da Vila Maria. Uma alegria receber vocês nessa noite, tá bom? Está também a Alessandra. Ela não ficou no pastor dela. Então depois eu vou ter que conversar com o pastor dela para ver se tem avisado. Essa é a nossa igreja sede, eu também sou pastor dela lá. Uma alegria receber os nossos amados irmãos. Amém? Sejam bem-vindos. Nós já estamos encerrando muito, mas foi uma alegria tê-los conosco nessa noite. Essa igreja é nossa, uma alegria sempre estar junto com vocês. Amém, irmãos? Nós já temos os avisos, já passamos tudo certinho. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos finalizar essa reunião em nome de Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos a Ti e somos gratos ao Senhor. Pai, nesta oração, apresentamos a nossa casa, nosso lar, nossa família. Também oramos por aqueles que não estão aqui nesse culto, alguns a trabalho, alguns com enfermidade, e alguns, Pai, até com desânimo. Mas nós oramos, pedimos que o Senhor visite cada um, livrando de todo mal, dando sustentação e dando a eles o coração do Senhor. Pai, não Jesus, do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe paz, nos leve paz. Se um dia de amanhã nos pertencer, siga a sua graça, bondade, favor e misericórdia. Assim, Pai, nós oramos, nós te pedimos e desde já nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as 12 consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer todos juntos? Amém! Vamos dizendo: a paz do Senhor Jesus, o Pai do Senhor, que Deus te abençoe.